E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar um pouquinho sobre biologia? Hoje o nosso assunto vai ser nematomintes. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a zoologia e vamos falar sobre o filo nematomintes. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre nematelmintos. Então, os nematelmintos, eles são conhecidos por serem os vermes redondos. Então, lembra que a gente falou que platelmintos eram os vermes achatados? Aqui, em nematelmintos, são vermes redondos. Então, quais são as características dos nematelmintos? Então, são vermes redondos, eles são triblásticos, eles são pseudocelomáticos. Pausa. O que é pseudocelomático? Então, pseudocelomático é quando a mesoderme ela vai revestir só parcialmente o celoma. Então, eles são pseudocelomáticos, são os únicos animais que são pseudocelomáticos, porque a mesoderme deles vai revestir somente parcialmente o celoma. Além disso, eles têm simetria bilateral. E o que essa simetria bilateral leva a esses animais? Então, essa simetria bilateral faz com que esses animais possuam um sistema nervoso centralizado. Já falamos sobre isso. Além disso, aqui em nematelmintes, a gente consegue perceber uma diferença entre o macho e a fêmea. Quando a gente tem uma diferença característica entre macho e fêmea, a gente chama isso de dimorfismo sexual. Então, aqui, as fêmeas elas vão ser bem maiores do que os machos. Os nematelmintes podem ser tanto parasitas quanto de vida livre e eles apresentam uma novidade evolutiva muito importante, que é o quê? O sistema digestório desses animais vai ser completo. Então, esses animais vão possuir boca e ânus. O sistema digestório vai ser completo. São os primeiros animais a terem sistema digestório completo. Muito importante vocês lembrarem. Essa é a novidade evolutiva de nematelmintes. Os nematelmintes, eles apresentam uma cutícula que reveste o corpo do animal. Não é um exoesqueleto, é uma cutícula. Ela vai ser acelular, ela vai ser proteica, lisa e pouco elástica. Ela vai ser formada principalmente por colágeno e ela serve para proteger o animal. Essa cutícula também vai ser secretada pela epiderme. Além disso, esses animais apresentam uma camada muscular desenvolvida que vai servir para delimitar o pseudoceloma desses animais. E aí, a gente está falando tanto desse pseudoceloma, por que ele é importante? Então, esse pseudoceloma, ele vai ser importante porque ele vai servir como um esqueleto hidrostático para esses animais. Então, como assim? O que significa esse pseudoceloma ser um esqueleto hidrostático? Então, ele vai ajudar no suporte do animal, ele vai ajudar na locomoção do animal, ele vai ajudar na acomodação e na delimitação dos órgãos desse animal. Então, ele funciona como um esqueleto mesmo dentro do corpo desse animal. Sabendo dessas características principais dos nematelmintes, vamos falar um pouquinho sobre os sistemas desse animal. Então, sistema digestório nós já falamos. O sistema digestório desses animais vai ser completo, novidade evolutiva, super importante. Sistema circulatório e sistema respiratório, esses animais ainda não têm. Então, trocas gasosas e o transporte de substâncias vai ser feito por difusão. Então, vai ser célula a célula. Beleza? E aí, é aqui que o líquido pseudocelomático vai entrar. Então, ele vai ajudar nesse transporte de substâncias para poder ajudar nessa função de sistema respiratório e sistema circulatório. O sistema nervoso desses animais vai ser central, como a gente falou, e vai ser do tipo ganglionar. E aí, por fim, nós temos o sistema excretor. O sistema excretor desses animais, ele é formado por uma estrutura que a gente chama de tubos em H ou renetes, porque justamente eles lembram a letra H. Então, ele vai ter uma estrutura que lembra um H e vai ter um poro excretor por onde vai sair as excretas. E a excreção desses animais é a amônia. Então, sabendo de todas as características dos nematelmintes, agora nós vamos ver um pouquinho sobre aqueles nematelmintes que são parasitas. Então, vamos ver sobre verminoses de nematelmintes. Uma verminose importante de nematelmintes, que eu sei que todo mundo conhece, que todo mundo já usou a expressão "ai, minha lombriga tá atacada hoje". Ai, tô cheia de lombriga de comer chocolate. Então, a famosa lombriga é um nematelminte, é um parasita, então causa uma verminose em nós, seres humanos. Qual é essa verminose? É a ascaridíase.
porque é causada pela Ascaris lumbricoides, que é a nossa famosa lombriga. Então, o agente etiológico da doença vai ser Ascaris lumbricoides. Vamos fazer uma pausa. Vamos lembrar dos conceitinhos de doenças. Então, agente etiológico é aquele que causa a doença. Então, é o causador da doença. Se a gente tem uma doença que tem um ciclo monoxênico, quer dizer que só tem um hospedeiro. Se a gente tem uma doença que tem um ciclo heteroxênico, quer dizer que tem 2 ou mais hospedeiros. Então, como assim? Vai ter o hospedeiro final, que é o hospedeiro definitivo, e vai ter um hospedeiro intermediário. Então, vai ter um hospedeiro intermediário ali no meio. Esse hospedeiro intermediário, ele é fundamental para poder terminar o ciclo, para poder terminar o desenvolvimento do parasita, só que ele não é o hospedeiro final. Então, o parasita precisa chegar a outro hospedeiro, que vai ser o nosso hospedeiro definitivo. Quando a gente diz em vetor, o vetor vai ser aquele que é o transmissor da doença. Então, por exemplo, a gente tem o Aedes aegypti, que é o que transmite a dengue. Ele é o vetor, é o transmissor da doença, é o que vai carregar o agente etiológico para poder transmitir a doença. Esse vetor, ele também pode ser um hospedeiro intermediário. Se dentro desse animal, então, por exemplo, se dentro do mosquito, vai ter desenvolvimento desse parasita. Então, se dentro do mosquito, dentro desse vetor, tiver um desenvolvimento do parasita, esse vetor também pode ser um hospedeiro intermediário. Quando a gente diz profilaxia, então profilaxia é a mesma coisa que prevenção. Então, como é que a gente faz para prevenir essa doença? Então, relembrando esses conceitinhos, vamos voltar para a ascaridíase. Então, agente etiológico de ascaridíase é o Ascaris lumbricoides, que é a nossa famosa lombriga. Essa doença possui um ciclo monoxênico, ou seja, só tem um hospedeiro. E aí, nesse caso, o nosso hospedeiro vai ser o homem. Então, como é que funciona essa doença? Então, o homem foi lá e ingeriu água ou alimentos que estão contaminados por ovos do parasita. Quando esses ovos entram no sistema digestório desse homem, eles vão parar no intestino. E aí ali eles eclodem em larvas. As larvas vão acabar perfurando as paredes do intestino e vão acabar migrando pelo corpo do homem. E quando ela chega no pulmão, ela vai para a traqueia e vai começar a subir. Então vai para a traqueia, vai para a faringe e vai ser reingerida pelo homem. Quando ela for reingerida pelo homem, ela vai cair novamente no intestino. É aí que ela vai ter a sua maturidade sexual. Então, antes, ela precisa migrar pelo corpo do animal, senão ela não consegue ter sua maturação. E aí, quando elas caem pela segunda vez no intestino, é aí que elas vão completar o seu ciclo. Então, eles vão acabar se reproduzindo, vão produzir ovos, esses ovos vão sair nas fezes, e aí essas fezes vão contaminar o ambiente, vão contaminar água e alimentos, e o ciclo começa novamente. Vai vir outra pessoa, ingerir essa água e aí esse alimento que foi contaminado por essas fezes que continham ovos, essa pessoa vai ingerir esses ovos e o ciclo vai começar novamente. Então, entenderam o ciclo de ascaridíase, Ascaris lumbricoides? Aí, coisinhas importantes. Como que é o nome dessa larva? Então, essa larva, ela chama rabiditoide. Além disso, como é que é a profilaxia dessa doença? Se a gente sabe como contaminou, a gente sabe como prevenir. Então, se a pessoa foi contaminada pela ingestão de água ou alimentos que continham ovos, então, por exemplo, se não tiver as fezes não contaminarem a água ou alimentos, essa pessoa não tem doença. Então, saneamento básico é um modo de prevenção, rede de esgoto, água tratada, evita que esses alimentos sejam contaminados, evita que a água seja contaminada. Lavar muito bem os alimentos antes de ingerir, também é um modo de evitar a contaminação. E educação sanitária, para ensinar as pessoas a não defecarem em lugares inapropriados. Então essas são as formas de profilaxia dessa doença. Se a gente sabe como contaminou, a gente sabe como prevenir. Próxima doença. Nossa próxima doença vai ser a ancilostomose. A ancilostomose, ela pode também ser chamada de necatoriose e ela é causada pelo Ancilostoma duodenale ou pelo Necator americanus. Essa doença ela também é chamada de amarelão ou doença do Jeca Tatu, que é aquele personagem do Monteiro Lobato. Ele era conhecido por ser um personagem preguiçoso, cansado, que não queria trabalhar, e ele era amarelo, ele tinha a cor da sua pele amarela. Então esse personagem, o Jeca Tatu, ele possuía essa doença, ancilostomose.
O Enem já cobrou isso, é legal a gente saber, ter essa referência com a literatura. Essa é uma doença também que tem um ciclo monoxênico, ou seja, só vai ter um hospedeiro. Então, como é que são esses vermes? Como é que são esses parasitas? Eles são parasitas que possuem estruturas cortantes ao redor da sua boca. Então, quando eles estiverem no intestino e forem se fixar no intestino, eles acabam perfurando a parede desse intestino e acabam causando alguns sangramentos, algumas hemorragias. Então, o homem infectado por essa doença, além do sangue que esse parasita está ingerindo, ele também acaba causando umas hemorragias por terem essas estruturas cortantes ao redor da boca. Então, o paciente, o homem que tiver essa doença, ele vai acabar tendo anemia. Por isso, ele tem essa cor amarelada. Então, vamos começar de um homem que foi lá, defecou, e aí nessas fezes saíram ovos desse parasita. Então, esses ovos acabam caindo no ambiente e desses ovos vai eclodir uma larva. Essa larva, a gente pode chamar ela primeiro de larva rabditoide. Essa primeira larva que vai eclodir desses ovos, a larva rabditoide, ela não vai ser infectiva, então ela vai ter vida livre no solo. Depois, essa larva vai evoluir e a gente começa a chamar essa larva de filarioide. Então, essa larva evoluída, a filarioide, ela sim é que tem a capacidade de contaminar o homem. Então, essa larva, ela tem a capacidade de penetrar na planta do pé do homem. Então, se alguém está andando descalço nesse solo que tem essa larva penetra pela pele desse homem. Então, esse homem passa a estar infectado. Depois que elas penetram pela pele do homem, elas caem na corrente sanguínea. E aí elas vão para coração, para pulmão, faringe, esôfago e acabam caindo no intestino delgado. No intestino delgado, elas vão chegar à maturidade sexual, se desenvolver até adultas, vão copular e aí vai ter a expulsão de ovos pelas fezes. Então, essas fezes vão chegar ao ambiente, esses ovos chegam ao ambiente, a larva vai se desenvolver desses ovos e por aí vai. Então, esse é um ciclo da ancilostomose. E aí, detalhes importantes. Quando acidentalmente a pessoa acaba ingerindo esses ovos, então colocou a mão no solo, na terra, e colocou a mão na boca. Acabou ingerindo os ovos acidentalmente. Então, não vai ter a migração da larva pelo corpo do animal. Essa larva vai direto para o intestino. E aí, qual que é a profilaxia dessa doença? Então, se eu falei para vocês que essa larva vai penetrar pelo pé desse homem, então uma boa alternativa para prevenir de pegar a doença é não andar descalço, é andar sempre calçado. Além disso, é legal o saneamento básico, higiene, sempre previne essas doenças. Então, isso é a ancilostomose. Nossa próxima doença é a elefantíase. Então, elefantíase ou filariose. Então, o agente etiológico dessa doença é a Burkholderia bancrofti. É um nome super complicado, mas eu sei que vocês conseguem lembrar. Então, vamos lá. Esse parasita também podem ser chamadas de microfilárias, porque as larvas elas podem ser encontradas no sangue. Essa doença ela possui um ciclo heteroxênico. Tem 2 hospedeiros ou mais. O hospedeiro intermediário dessa doença vai ser o mosquito culex, o nosso pernilongo comum. É ele que vai transmitir essa doença. E o hospedeiro definitivo é o homem. E essa doença ela é endêmica da região amazônica e do nordeste do Brasil. Então, como é que acontece? Durante a noite, essas microfilárias, esse parasita, ele vai ficar superficialmente no nosso sangue, próximo à pele. Então, quando um pernilongo for se alimentar do sangue dessa pessoa, vai acabar levando para o seu trato digestivo uma microfilária. E aí, quando esse mosquito ele for picar outra pessoa, vai transmitir essa microfilária. Mas durante o dia, essa microfilária, ela sai da superfície desse sangue e acaba indo para os vasos linfáticos dessa pessoa. E aí vai para os vasos linfáticos, principalmente dos braços, das pernas, das mamas, do saco escrotal. E aí ela acaba obstruindo esses vasos linfáticos. E isso acaba gerando um inchaço nessa pessoa. Então é por isso que a gente chama essa doença de elefantíase, porque a pessoa acaba tendo inchaços gigantescos nas pernas, nos braços, que foi onde teve essa obstrução dos vasos linfáticos. Então, durante a noite, essas microfilárias, elas ficam superficialmente no sangue.
Durante o dia, essas microfilárias, elas vão para os vasos linfáticos e acabam obstruindo e causando inchaço. E aí é importante a gente saber que dentro do mosquito Culex, o nosso pernilongo, vai haver o desenvolvimento desse parasita também. Então, quando o mosquito pica a pessoa, ele vai estar ingerindo as larvas desse parasita. E aí, no intestino desse mosquito, essas larvas, elas transformam na sua forma juvenil. E aí elas retornam a cabeça, a boca desse mosquito, para poder ser transmitidas essa forma juvenil para outra pessoa. A próxima verminose que a gente tem para falar é a enterobiose ou a oxiurose. O agente etiológico dessa doença vai ser o Enterobius vermicularis. Essa doença ela não é muito comum de ser cobrada, só vou citar mesmo para vocês. Então, como é que a pessoa se contamina por essa doença? Ingestão de água ou alimentos contaminados pelos ovos desse parasita. Esses ovos são liberados nas fezes da pessoa contaminada. E aí, como é que a pessoa se contamina com esse parasita? Então, existem duas formas da pessoa se contaminar. A infecção direta ou a infecção indireta. A infecção direta é quando a pessoa ingere água ou alimentos que estão contaminados pelos ovos desse parasita. A infecção indireta é quando a pessoa acaba tendo uma autoinfecção. Então, como assim? Esses vermes, eles parasitam o intestino dessa pessoa. Mas o verme, ele durante a noite, ele acaba indo para a região anal dessa pessoa e aí para poder fazer a copulação e a deposição dos ovos na região anal dessa pessoa. Só que isso causa um intenso prurido anal. Prurido significa coceira. Então acaba causando uma intensa coceira. A pessoa vai lá, se coça, não sabe que se coçou durante a noite e acaba colocando a mão na boca. Então vai ingerir acidentalmente esses ovos novamente. Então é uma auto-infecção. E aí esse é o ciclo do animal. Então a pessoa foi, defecou, os ovos saem nas fezes, contamina água ou alimentos, a pessoa vai e ingere esses ovos, os ovos caem no intestino, esses vermes ficam adultos no intestino, acabam copulando perto da região anal, causam intenso prurido, essa pessoa pode se auto-infectar, esses ovos saem nas fezes e por aí vai. Esse é o ciclo. O ciclo é bem simples, mas é legal a gente saber que essa doença existe também. Então essa é a enterobiose. E aí, por último, nossa última doença é o bicho geográfico. Então, quem nunca, quando era criança, foi para a chácara da avó, brincou um monte descalço e aí, a hora que chegou em casa, tinha uma linhazinha crescendo no seu pé? Então, bicho geográfico é uma doença causada pelo ancilostoma canino. Então, o agente etiológico é o ancilostoma canino. O hospedeiro dessa doença são os cães e os gatos. Ué, mas como assim? Como é que a gente tem essa doença, então? O ser humano, ele é um hospedeiro acidental dessa doença. Então, esse parasita, ele é um parasita que é encontrado comumente no intestino de cães e gatos. Mas nós, acidentalmente, quando nos contaminamos com essa doença, o parasita não consegue terminar o seu desenvolvimento nos seres humanos, porque nós não somos os hospedeiros próprios desse parasita. Nos seres humanos, a infecção vai se dar como? O cachorro ou o gato que está infectado foi lá e defecou no ambiente. E aí a gente, criança, brincando ali na chácara da nossa avó, e aí essa larva que vai estar ali no ambiente, que vai ter saído nas fezes desse cão e desse gato, vai acabar penetrando pelo nosso pé. Então, normalmente, quem tem é criança e no pé. Então, a infecção vai se dar pelo contato direto da pessoa com as larvas infectantes que vão estar no solo. Então, essas larvas, elas acabam aproveitando um ferimento que já tem no pé, ou elas realmente penetram na pele dessa pessoa, elas começam a se deslocar pelo tecido subcutâneo, começam a migrar por essa pessoa, tentando procurar o seu caminho final, mas elas não conseguem, porque não é o seu hospedeiro, o ser humano não é o seu hospedeiro. Então essas larvas vão acabar migrando ali por esse tecido subcutâneo dessa pessoa. E aí, enquanto elas migram, elas acabam formando túneis, que dão esse aspecto avermelhado, inflamados, e aí parece um contorno geográfico, parece o que forma um mapa, por isso que a gente chama de bicho geográfico. E aí, como essa larva vai ficar migrando ali pelo tecido subcutâneo dessa pessoa, formando esses túneis, a gente chama essa larva de larva migrans cutânea. Só que, como eu falei pra vocês, o ser humano não é o seu hospedeiro, certo? Ele é um hospedeiro acidental. Essa larva vai desaparecer depois de um tempo espontaneamente do organismo dessa pessoa. Então não é uma doença grave, mas é uma coisa que causa desconforto, que causa bastante coceira. Então entendido sobre bicho geográfico, pessoal? Então vamos lá, gente. Sei que essa fase é uma fase chata, cursinho é uma fase chata, vamos falar a verdade.
Sei que tem uma pressão muito grande, então seja da sua família, seja de você mesmo se cobrando muito, mas eu quero que vocês encarem isso como mais uma fase da vida de vocês. Então, assim, aproveitem esse tempo livre para estudar, sim, porque quem está estudando agora tem vantagem sobre os outros que não estão estudando. Então é legal a gente aproveitar esse tempo livre para estudar, mas não se cobra tanto. Fica tranquilo, fica calmo, vai dar certo no final, você vai passar no vestibular, não se cobra tanto assim. Você tá se esforçando, eu sei que você tá se esforçando, então no final de tudo isso vai dar tudo certo. Você vai passar, toda essa fase que a gente tá vivendo, essa fase estressante de ansiedade vai passar. Então tente criar uma rotina de estudos. Estuda de segunda a sexta, estuda só de manhã, estuda só à tarde. Tira um tempo livre para descansar, para ter um tempo para você também. Mas tenta criar uma rotina de estudos. É legal? Estuda sua matéria preferida, ou estuda aquela matéria que você não gosta, que agora você tem um tempo livre para estudar o que você não gosta. Assiste videoaula, faz resuminho, faz mapa mental. Tenta estudar, porque é legal, é importante a gente aproveitar esse tempo livre para estudar, porque uma hora o vestibular vai chegar, pessoal. Tudo com calma, tudo com tranquilidade, não precisa se cobrar muito, mas a gente sabe que é com esforço que vem a nossa aprovação. Então, vamos manter o foco e vamos estudar, pessoal. Então, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Don't come out.